Bom dia a todos, muita paz, que o amor de Jesus envolva a todos. Queridos irmãos, caras irmãs, hoje escolhemos para falar um tema sobre o assassinato. Até porque estamos vivendo uma época de grande sofrimento para os familiares daqueles que são eliminados através do assassinato. Via de regra, ninguém se preocupa com o assassino. De imediato gritamos que ele deve pagar, que ele tem que sofrer, tem que estar quites perante a lei. Qual lei? Claro, a lei humana. E isso é razoável. Quem infringe a lei tem que se submeter aos rigores dela. Mas o nosso foco é a lei de Deus, a lei da eternidade, a lei da evolução, enfim, a lei que está acima da lei humana. Então, o assassino é sempre culpado? Ele tinha intenção de matar? Diremos imediatamente, claro que sim, ele é assassino, mas necessariamente não acontece dessa maneira. Pode ocorrer uma situação em que o causador da morte não tinha essa intenção. A intenção era outra. Então, meus irmãos, precisamos ter compreensão, não julgarmos, porque é na mesma proporção do julgamento que fizermos, estaremos nos colocando diante da possibilidade de também sermos julgados por alguma coisa. Para Deus, o assassino é sempre o culpado? Deus não vai julgar o fato em si, como foi praticada a morte de alguém. Ele vai focar a sua atenção na intenção de quem provocou a morte. Então, uma pessoa sai deliberadamente com o propósito de tirar a vida de alguém. Mas tem o outro que comete o assassínio porque estava tentando roubar. A intenção não era matar, era roubar. Claro que a morte é sempre a morte. O assassinato é sempre um assassinato. Mas pode ser um acontecimento de segundo plano, de segunda opção. A primeira opção não era tirar a vida de alguém. Então, nós que compreendemos um pouquinho da peregrinação do espírito para a evolução, precisamos pensar em alternativas da compreensão. Porque quando de imediato julgamos, estamos fazendo o quê? Querendo aplicar o nosso conceito, a nossa personalidade, a nossa forma de enxergar as coisas. Deus não se leva por esse caminho. Absolutamente não. É claro, né, meus irmãos, que as mortes provocadas por alguém vão sempre encontrar
situações de acabar com um problema, intenções de solucionar algo que vem incomodando a uma parte, aquele que mata. Mas toda vez que observarmos estas coisas e temos tido a oportunidade de todos os dias, todos os instantes, sabermos que alguém matou alguém, ou melhor, vamos falar diferente. Não é alguém que matou alguém, é alguém que tirou a vida de alguém. Porque tira a vida física, mas a vida espiritual permanece abundante. Ele não vai se sentir morto, o espírito não vai se sentir. É lógico, sabemos, conhecemos casos inúmeros em que o espírito quer se vingar do outro porque foi assassinado. Nas reuniões espíritas é comum ouvirmos isto. Então precisamos esclarecer ao espírito que ele não está morto, que espírito não morre, que ele precisa se libertar daquela ideia para continuar a sua vida. Ele não vai conseguir tirar a vida do outro. Pode envolver, pode criar situações que vão perturbar o outro. Mas vejam, o espírito, repito, não morre. Ele é sempre atuante. Quando alguém se coloca na condição de julgador, sempre pronto a acusar, acredita que está resolvendo um problema da sociedade, mas não está. Porque esse mesmo tipo de problema retornará um dia para que nós, que não atentamos contra a vida de ninguém, nos corrijamos, deixemos de culpar o outro. Meus irmãos, não vamos confundir. Deixemos de culpar o outro com passar a mão na cabeça. Jamais devemos fazer isto. Mas se vamos culpar, se vamos julgar, significa que estamos criando para nós uma condição que não representa a realidade da nossa evolução. Até porque ninguém pode julgar ninguém, espiritualmente falando. Isso abre um leque maravilhoso. Vamos imaginar 2 países em guerra, que também temos notícia disso todos os dias. Então, um exército vai atacar o outro. O soldado mata o outro soldado. Esse que matou tem culpa? Não, ele não tem culpa. Mas terá culpa se tirar a vida do outro através de meios de sofrimento antes da morte. Porque aí é uma outra situação. Não é simplesmente tirar a vida. Ele está premeditando fazer isso com grande sofrimento para aquele que irá morrer. Então, esse soldado, quando morrer, seja na própria guerra, seja ao longo do tempo, o seu espírito vai responder por aquilo que fez, se tiver feito de forma premeditada, com crueldade. Outra oportunidade de refletirmos. Vejam como a vida espiritual é elástica, ampla, abre as portas do nosso entendimento. Mas a chave de tudo, meus irmãos,
é não nos tornarmos senhores da justiça, porque não somos. Bem, queridos irmãos, queridas irmãs, isso é o que tínhamos para hoje. Encerramos desejando a todos o melhor dia de suas vidas, das nossas existências. E que Deus esteja sempre em nosso coração. Bom dia, viu?